Olá, pessoal. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui é de uma aula que eu montei, tá? Uma aula gratuita que eu dei para o pessoal. O pessoal estava presente ali, que eu compartilhei o link no grupo de WhatsApp. Eu estou regravando essa aula porque eu esqueci de gravar, né? E essa aula, na verdade, tem muito conteúdo, ela tem mais de 20 slides, então essa aula ela durou. Praticamente uma hora e pouquinho. Então, assim, a gente decidiu dividir em duas aulas, para a gente também poder conversar, poder trazer exemplos clínicos, né? Então, assim, acho que é mais legal a gente dividir a aula e também ter espaço, né, para essas é, participações, para essas dúvidas, né, para a gente integrar esse conhecimento tão rico. Então, por isso que a gente fez dessa forma, tá? Então, eu vou gravar aqui para vocês, né, essa primeira parte da aula para quem perdeu, porque eu falei que eu ia deixar gravada a aula e esqueci, né? Mas tudo bem, o conteúdo está aqui. E aí eu espero que na segunda aula todos, né, possam estar presente ali, porque ali presente, né, a coisa, o símbolo, ele fica muito mais vivo, né, gente? Então, se todo mundo puder, eu sei que é difícil, né, um horário que todo mundo pode, mas vamos tentar, né? Vou tentando aí cada aula num horário para poder contemplar aí a agenda de todo mundo da melhor forma, né? Eu sei que é muito difícil, mas a gente vai tentando, tá? Então eu vou compartilhar aqui minha tela, porque tem muitas informações aqui nos slides, tá? Então, só para vocês saberem, né, assim, essa aula a gente vai falar de abreação em Jung, porque foi lá atrás, né, quando ele ainda estava lá em contato com o Breuer, com o Freud, que esse termo era muito utilizado e eles estavam vendo, né, o que acontecia durante os processos de hipnose nas histéricas, né? Então, a abreação era realmente muito utilizada naquela época, né? E foi através disso que o Jung chegou nos complexos, né? Por isso que é tão importante a gente falar disso quando a gente está falando de trauma também, né? Porque a gente fazendo a ponte aí com a teoria polivagal, a gente vai ver o Peter Levine falando de trauma, sistema nervoso. Então, puxa, como é que a gente integra tudo isso? E não dá para a gente integrar tudo isso sem a gente passar por essa noção de complexo, tá? Então, assim, só para falar para vocês, né? A gente está aqui numa jornada integrativa, a gente está integrando essas teorias, né? Essa abordagem é que reflete o espírito do método ISIS, que é o método que eu aplico aqui na prática clínica, tá? Quem tiver interesse, né, me manda uma mensagem, deixa uma mensagem que eu entre em contato, eu posso explicar o que que é isso, né? E a gente vai integrar, né, corpo, emoção, símbolo e relação. Né? Então, assim, acho que a gente tem que ter uma escuta ampliada de todas essas camadas de experiência e, lógico, né, assim, nossos pacientes vão ser beneficiados com isso, né? Então, assim, que bom a gente poder integrar, né, com Jung todas essas pesquisas que estão sendo desenvolvidas hoje no campo da neurociência, que tem a ver com tudo isso que a gente está falando, tá? Então, a gente vai ver que a emoção, né, ela precisa ser escutada e simbolizada para o Jung, né? A gente vai ver que o corpo ele é um vaso alquímico e não apenas uma descarga de uma reação, né, com uma abreação, né? E quando a gente tem esse olhar, né, a gente consegue sustentar um campo de escuta encarnada. A gente vai ver a Dan Lea, que fala isso, que é uma analista junguiana, que integra na clínica dela, né, os ensinamentos ali do Peter Levine, do Somatic Experience, com a escuta junguiana simbólica. Né? Então, gente, esse é um convite, né, para a gente estudar com a mente, sentir com o corpo e transformar com a alma, né? Quando a gente consegue integrar isso, eu acho que a nossa clínica ela avança em profundidade é, muito, né? Assim, é um divisor de águas, tá? É nisso que eu acredito, tá? Então vamos lá, para a gente começar, a gente vai falar desse conceito de aberração em Jung, né? Como eu falei, né, foi um termo cunhado por Breuer e Freud para descrever a liberação emocional associada a uma recordação de um trauma que estava reprimido, né? E o Jung, ele pôde observar a abreação nos testes de associação de palavras, né? Onde algumas palavras provocavam algumas reações emocionais, né, num tempo maior ou de uma intensidade
e que ele ia vendo também, né, que o próprio corpo, através de algumas reações físicas, também ia indicando ali, né, a presença desses complexos, né? Então, por exemplo, suor, tremor, rubor, né? Tudo isso eram reações somáticas que estavam indicando ali a presença de algum complexo. No volume 2 das obras completas do Jung, quando ele fala dos estudos experimentais, ali, gente, ele relatou vários experimentos de associação de palavras, né? E eu acho engraçado, né? Porque o Jung muitas vezes ele, né, é dito como místico, né, esotérico, né? E quando a gente vai estudar o Jung com profundidade, a gente vê a preocupação dele, né, em realmente comprovar todos aqueles experimentos, né? E a teoria do Jung, né, é a teoria que ele viveu, ele de fato viveu aquilo que ele escreveu, né? Então, assim, acho que o Jung ele estava muito preocupado, sim, né? Não é alguma coisa que ele tirou da cartola, mas ele tirou da própria vivência, né? E com esse teste de associação de palavras, foi assim, ele viveu isso, né? Ele utilizava, para quem não conhece, né, assim, como que ele fazia? Ele utilizava um galvanômetro, né? Aí ele fazia uma lista de palavras. Muitas vezes essa lista ela tinha ali um conteúdo significativo com aquilo que ele estava querendo pesquisar. E a pessoa que estava submetida nesse teste, ela tinha que falar uma outra palavra. Então, se ele falava, por exemplo, mãe, a pessoa falava família. Se ele falava azul, a pessoa falava, sei lá, tristeza, né? Então, assim, então essa associação, ele ia vendo através da palavra, também, mas da reação do tempo e da reação corporal que a pessoa ia tendo. E foi assim que ele chegou, gente, nesse conceito dos complexos inconscientes, né? Então, essa abreação que as pessoas tinham, essas reações físicas, né, que era essa descarga afetiva ligada a esses conteúdos reprimidos, era o que eles chamavam de abreação. Um exemplo aqui para trazer para vocês é isso, né? Lá no volume 2 ele fala de uma jovem que chorava, apresentava tremor e rubor quando ela reagia a algumas palavras que depois ele foi ver que estavam associadas a uma agressão sexual na infância dessa jovem, tá? Então, assim, os complexos, gente, assim, é o núcleo da energia psíquica, né? Eles são estruturas inconscientes, muitas, assim, que têm uma autonomia, né? E eles são carregadas de energia, afetiva. E eles vão influenciar o pensamento, as emoções e os comportamentos, né? Por aqui a gente já vê, né, que não dá para dissociar corpo e psique, né? Quanto mais distantes da consciência os complexos, mais eles geram essas reações desproporcionais e mais carregados de energia. É como assim, eles roubam energia da personalidade, né? Em casos extremos, a gente vai ver pessoas assim com dupla personalidade, né? Em casos menos extremos, muitas vezes a gente vê, né, na clínica, né, pessoas que têm uma reação exagerada a uma situação que não era para tanto, né? Então, assim, quando a gente observa essas coisas, a gente já sabe que a gente está diante ali de um complexo de valor afetivo, né? E que o complexo, né, ele precisa ser simbolizado para ser integrado, né? Ele precisa vir para a consciência, né, para ele ser reintegrado, tá? Então, o Jung fala, né, que um complexo é uma imagem psíquica dotada de forte carga emocional, né, e incompatível com a atitude habitual da consciência, né? Quer dizer, é algo que na minha consciência eu não tolero. Então, quando a gente pensa nisso, a gente já vai para uma noção de conflito psíquico. Por quê? Porque é algo que não está compatível, né, aquele conteúdo com a minha consciência, tá? Aí o Jung, né, assim, ele vai chegando, né? Então ele começa lá na abreação, né? E aí ele faz uma crítica à catarse, né? Ele questiona a eficácia da catarse isolada, né? E aqui ele já traz um conceito de trauma, né? Que a gente vai ver que tem a ver também que tem uma relação com o que o Peter Levine traz de trauma também, né? Ele fala que a intensidade do trauma, do fato, né? Tem pouco significado patogênico, porque vai depender mais das circunstâncias particulares que o cercam. A gente vai ver que o Peter Levine fala alguma coisa muito parecida em alguns slides ali mais para frente, tá?
como é que a gente transforma, né, esse complexo? Quando esse conteúdo inconsciente é reintegrado à consciência e não só descarregado, tá? E aí que ele vai chegar no conceito de função transcendente que a gente vai falar aqui nessa aula também, tá? Então, o afeto, o corpo e o símbolo. Vamos falar do Jung e do Peter Levine, né? O Jung, o afeto, para o Jung, o afeto envolve também a questão do corpo e das ideias. Então, assim, isso, né, para o Jung sempre foi muito claro, né? O corpo, assim, a gente vê em muitos momentos ali nas obras completas que ele vai trazer o corpo de alguma forma, tá? Então ele fala que envolve tanto as inervações perceptíveis do corpo e uma perturbação das ideias, né? Então, quando ele fala de inervações, né, eu não posso deixar de pensar também aqui, ele está falando de sistema nervoso, né? Então, corpo e símbolo, eles participam juntos da dinâmica psíquica, né? E o Peter Levine traz a questão do trauma para ele, é isso, não é o evento em si traumático, tá? Mas é a resposta do corpo ao trauma, a essa ameaça, que não pode ser completada. Uma resposta de fuga, luta ou de congelamento, né? E que eu não consegui reagir àquele evento traumático. Então, aquela energia, ela ficou presa no meu sistema nervoso, tá? E para o Peter Levine, o que que é a cura? É liberar essa energia para simbolizar aquilo, né? Então, assim, tem muitas nuances aí que a gente pode pensar no Jung também, né? Esse conceito energético de liberação de energia, né? Reintegrar isso, né? Uma regulação do sistema nervoso, a questão do corpo, né? Então, acho que a gente está aí, né, falando de duas teorias diferentes, mas que tem aí uma interface importante para quê, gente? Qual é o objetivo disso tudo, né? Nos fornecer ferramentas para a prática clínica, tá? Então, assim, falando da função transcendente, né? Por quê, né? Porque, assim, a função transcendente é o movimento integrador da psique, de trazer do inconsciente para o consciente, né? É isso que vai au- é, é, aumentando a nossa consciência, né? Formando aí a nossa consciência e através do símbolo, porque o símbolo ele é o integrador, ele fornece, ele tem essa função de integração entre o ego e o inconsciente, né? E não é uma função racional, gente, não depende da vontade do nosso ego, tá? Mas ela é simbólica, tá? Ela tá operando aí camada profunda da psique, né? E ela atua por meio dos símbolos, né? Então, assim, a transformação ela não acontece por causa de uma descarga emocional, mas pela assimilação do conteúdo inconsciente à personalidade total que acontece através da função transcendente e dos símbolos, né? Porque, gente, o símbolo, a própria palavra símbolo vem de símbolon, se eu não me engano, que acho que é do grego, que tem a conotação de reunir, né? Essa junção, né? O símbolo é completamente é o contrário de diabolon, que é dia, que é de divisão, né? Então, por isso que ele tem essa função reconciliadora, né? Que vai impulsionar para o processo de individuação, porque vai unir consciente e inconsciente, né? E o símbolo é que tem essa capacidade transformadora. Por isso que é muito importante, né? A gente trabalhar com imagens, né? Com sonhos também na terapia junguiana, tá? Então, falando um pouquinho mais de símbolo, né? O símbolo ele não é só um sinal que aponta para algo conhecido da nossa mente racional, mas ele aponta para um desconhecido transformador, tá? Quem vai falar isso é muito o Stein, no livro dele O Mapa da Alma, o Jung, O Mapa da Alma, né? Ele atua reorganizando a psique e oferecendo uma direção. Quando eu falo direção aqui, gente, a gente tem que pensar assim que na psicologia analítica a gente sempre pensa numa função prospectiva, ou seja, tem uma direção, tem um sentido, tem um caminho, né? A nossa psique ela tem essa função, né? Então essa reorganização, né? Ela tem aí um propósito, tá? Então isso acompanha a gente em todo o trabalho que a gente faz, né? Dentro da psicologia do Jung. Tá? Então, para o Stein, a função transcendente é uma via de mediação entre o consciente e o inconsciente, e ela produz símbolos nesses momentos de conflito aí que a gente vive, né? E isso permite uma reorganização, né? Que é guiada pelo próprio self. Self aqui, gente, com um S maiúsculo, que é o self do Jung.
tá? Para diferenciar self de outras teorias psicológicas, né? Porque o self, na teoria do Jung, ele tem uma função muito relevante, porque ele é o centro da nossa personalidade total, não é o ego é só o centro da consciência, tá? Então, como ele tem essa posição aí importante, né? Ele que vai guiar, né? Todo esse funcionamento psíquico, produção de símbolos, né? Puxa, por que que eu sonhei aquele sonho? Por que que eu tive aquele sonho, né? Por que que aquele sonho trouxe aquela pessoa? O que que aquela pessoa representa para mim? A gente vai trabalhar muito com essas noções aí dentro da análise junguiana, tá? Então, o símbolo, gente, é a linguagem da alma, tá? É a expressão viva da função transcendente. E alma aqui, tá? Não é um sentido esotérico. Tô falando dentro da psicologia analítica, é, tá ligado com o conceito de psique, tá? Acho que é importante a gente ir esclarecendo isso, tá? E aí, gente, vamos começar a falar um pouquinho do corpo, né? A integração do complexo, ela exige mais do que uma compreensão intelectual, né? Ela precisa ser vivida com o corpo e com a alma, tá? Não adianta, né? Assim, a gente vê, por exemplo, algumas pessoas, né, que conseguem explicar o que aconteceu com elas, né, com a vida delas. Assim, eu sou assim porque o meu pai na infância fez aquilo comigo, daí a minha mãe, então eu fiquei assim, né? Elas conseguem explicar tudo num nível racional, só que elas não mudam, né? A atitude delas continua a mesma. Né? Então, assim, claro que, num certo sentido, é importante essa compreensão intelectual, mas ela por si só não basta, né? Ela precisa ser vivida com o corpo e com a alma. Então, quando a gente consegue integrar esses conceitos dentro da terapia com os pacientes, a gente aprofunda muito mais no sentido de transformação de fato, tá? Porque os dois polos da alma, né, tem o instintivo e o espiritual, né? São duas faces da mesma moeda e eles estão ligados assim de uma forma que a gente não consegue dissociar, né? Então não há liberação de um sem outro, né? Por isso que essa integração simbólica e somática ela traz profundidade de escuta clínica, né? E de instrumentalização mesmo para a prática clínica, né? Então é isso, porque os conteúdos inconscientes, eles não vão se tornar inofensivos só porque eles foram descarregados, né, emocionalmente, como eles falam lá na abreação, né? Eles têm que ser compreendidos e suportados, tá? Para o Jung, né, assim, o conteúdo inconsciente só é realmente assimilado, tá? Quando ele é experimentado com o corpo e com a alma, ou seja, com sofrimento, tá? Que eu quero dizer aqui com sofrimento? Acho que é importante a gente falar disso, né? É muito comum, né, os pacientes chegarem para a gente na clínica com dor, né? Muitas vezes isso está até num nível inconsciente, mas tem algo incomodando, tem algo em conflito ali, né? Muitas vezes são situações que não são confortáveis, tá? E aí, como é que resolve, né, esse impasse? Como é que resolve essa polarização, né? Vou para cá, vou para lá, não sei o que eu faço, né? E aí a gente poder entender como é que a psique opera também através dessa função transcendente é importante, porque isso nos dá caminhos ali de sustentação na relação com o nosso paciente, porque não é a gente que vai resolver esse conflito do paciente, gente. A gente tem que ter plena consciência disso, tá? O que vai resolver, né, o que vai apresentar a solução é a psique do próprio paciente, né, através desse movimento. Então, o nosso papel ali é de sustentar isso nesse caminho junto com o paciente, para que a própria psique dele forneça um símbolo, né, nesse processo da função transcendente, tá? É, eu falo muito disso no método ISIS, né? Assim, né? Em supervisão, nas aulas, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, né? Manda aqui, né? Manda aqui no podem escrever aqui. Vou deixar essa aula salva no YouTube, né? Vocês podem me mandar mensagem e a gente vai conversando também, tá bom? Eu sei que assim é um conteúdo bem profundo, né? Eu tô dando aqui essa pincelada geral, né, para poder fazer a integração, porque são muitas teorias, né? E eu acredito que isso possa gerar muitas dúvidas, e é bom que gere, né? Eu acho que a gente está aqui para isso também, né? Para a gente pensar em todas essas situações aí e poder conversar sobre essas dúvidas é extremamente importante, tá?
O sofrimento simbólico, ele transforma o corpo em vaso alquímico, tá? Ele fala isso na prática da psicoterapia, o Jung. E aqui eu já estou dando uma pinceladinha, né, da alquimia. A gente estuda muito alquimia na psicologia junguiana e tem um conteúdo, um repertório vasto aí de símbolos, né, para sustentar essa prática clínica. E quando a gente estuda alquimia, a gente vê que o corpo ele é um agregador também. Né? Então, o corpo como vaso alquímico para poder sustentar toda essa transformação é extremamente importante, tá? O meu objetivo aqui nessa aula não é entrar nessas questões da alquimia, porque isso daria mais, nossa, não sei quantas aulas, né? Mas é só para trazer essa informação aqui para vocês. Acho que num outro momento a gente pode abordar essa questão da alquimia, tá? Só ela, né? Porque senão fica interminável mesmo, tá? Então, assim, trazendo já, né, a questão do Peter Levine, para quem não sabe, o Peter Levine, ele é criador do Somatic Experience, que é uma técnica, tá? Ele também critica a catarse emocional isolada, tá? Como eu já falei, né, o trauma para ele surge quando o corpo não completa a resposta biológica à ameaça, né? E que reações, né? A gente está falando de que reações aqui? De luta, de fuga e de congelamento, tá? Deixa eu só ver se tá tudo certo aqui. Tá. Então ele fala, né, que a descarga emocional sem a liberação somática do corpo, né, pode de fato reforçar o trauma, retraumatizar, tá? Ele fala isso nesse livro aqui, ó, O Despertar do Tigre, tá? Curando o Trauma. É um livro bem interessante, tá? Para quem quiser ler. E aí, assim, eu acho legal, né, a gente trazer a convergência dessas teorias aqui para a gente entender a importância da vivência corporal na questão das emoções, tá? E o Jung, ele vai complementar, né? A cura exige a simbolização, tá? A gente vai falar muito disso também daqui mais para frente, tá? Falando um pouquinho da teoria polivagal, né, eu acho que aqui nesse slide 11 eu já vou entrar um pouquinho no Porges, né, que cunhou esse termo, então eu vou deixar para falar disso numa outra aula, tá? Eu não vi que estava agora indo para esse slide, eu vou voltar aqui nesse slide 10, tá? Que na aula que eu dei ao vivo, isso suscitou aí muitas dúvidas, né? E uma das dúvidas, né, assim, é algo que a gente estava conversando, assim, é sobre a questão da contratransferência, tá? Porque o nosso corpo, é, ele é um instrumento de contratransferência. Então, muitas vezes a gente sente no nosso corpo, né, algo que o paciente está trazendo. E quando a gente tem essa ferramenta, né, a gente pode usar isso de uma forma mais consciente, eu acho que a gente ganha muito é, na nossa clínica, sem sombra de dúvida, né? Então, assim, essa percepção corporal, assim, porque vamos pensar, né, assim, na relação ali com os nossos pacientes, a gente está numa relação consciente com consciente, inconsciente com inconsciente, consciente com inconsciente, ou seja, vai em todos os sentidos, né? A gente está submerso ali num campo inconsciente também com os nossos pacientes. E o inconsciente, gente, ele se manifesta através do corpo, né? Então, a gente ter essa percepção corporal, ela ajuda muito nesse sentido, né? Ai, mas como assim, né? Vamos para um exemplo prático, para ir mostrando para vocês como é que isso de fato vai acontecendo na clínica, né? Eu contei aqui na outra aula que, assim, eu acho que muitos de vocês já podem ter sentido isso, é bem comum, eu já ouvi alguns psicólogos falando isso, que numa determinada sessão ali com o paciente vem um sono, mas assim, é um sono absurdo. Que você fala assim, gente, esse sono não é meu, assim, eu dormi bem à noite, não fui dormir tarde, e é um sono assim, nossa, ele é assim, num nível muito fisiológico, assim, que quase como se você não aguentasse ali ficar acordado.
né? Eu já senti isso em algumas sessões, assim. Você fala, gente, isso não é meu, né? Ou eu tô com alguma questão que eu preciso ir ver no médico, né? Ou isso aqui é do paciente. E aí, quando a gente sente essas coisas, é muito importante a gente levar isso para a nossa supervisão, né? E entender, assim, num nível de significado, de símbolo, né? O que que aquilo está querendo dizer para a gente, né? Então, no meu caso específico, assim, eu estava atendendo uma criança, uma menina de 7 anos. Imagina, a gente brincando ter um sono daquele, né? Você fala, não, é surreal, né? Mas era, assim, um sono tão intenso, né? E aí, assim, levei o caso, né, para minha supervisora na época. Assim, o que estava acontecendo, na verdade, né? Eu não vou entrar em muito detalhe aqui do caso, mas naquilo que é importante aqui para entender esse conceito. É que assim, aquela menina, ela estava vivendo assim uma relação simbiótica com a mãe, que é quase como se ela não pudesse nascer, né? Então assim, tinha uma coisa meio de participação mística, né? Assim, os junguianos vão saber desse termo, que é quando a coisa está muito indiferenciada, muito no nível inconsciente, né? Onde a gente não tem um nível de discriminação. Então, assim, e é engraçado porque esse sono me puxava mesmo, sabe? E era assim, de não poder expressar, né, num nível mais consciente. Então, assim, aquilo levava para aquele sono mesmo, para aquele adormecimento, né? E eu fui entendendo, assim, né, o que que acontecia na relação dela com a mãe. A gente sabe que para o Jung, né, a criança, ela tá inserida dentro do inconsciente dos pais, né? Então tinha ali uma série de coisas que não podiam ser ditas, entrava naquela esfera do não dito, né? Não podiam ser verbalizadas, não podiam ser faladas, né? E aí, assim, eu acabei encaminhando essa mãe para uma terapia pessoal dela, porque eu entendi, assim, que naquele nível de inconsciência, nessa relação tão indiscriminada com essa filha, que era como se elas fossem a mesma pessoa, tá, gente? Assim, era muito doido isso. Não bastava, né, só as orientações de pais que eu ia fazer com esses pais, né, que precisava realmente de um processo de psicoterapia para essa família, né. Então, isso é um exemplo, né, do uso de corpo, num movimento aí de contratransferência, né. Teve uma pessoa que trouxe também um caso, quando a gente estava na aula ao vivo, e que ela trouxe um exemplo de algo que aconteceu com ela, que ela sentiu essa contratransferência no corpo. Ela estava na sessão com um paciente que era um jovem, né? Ele tinha uma namorada aí, com várias questões com essa namorada, mas que ele não conseguia se posicionar, ele não conseguia reagir a algumas questões desse relacionamento, né? E ela foi me contando que ela ficou com raiva, né, na sessão, porque ela começou a ter vontade de reagir. Então ela começou a falar: Nossa, mas por que você não faz isso, né? Tipo, a entender, né, esse movimento corporal dela de querer reagir àquelas situações que o paciente dela estava trazendo. O que que acontece? Como para ele isso estava inconsciente, né? Essa raiva ou essa agressão até num sentido não negativo, tá, gente? Num sentido de movimento mesmo, né? De reagir a tudo aquilo. Como ele não estava podendo sentir aquilo foi sentido, né? Por ela na sessão com ele, né? Então, assim, essas coisas muitas vezes que a gente sente na sessão, que não são nossas, né? Que nesse campo inconsciente dessas ressonâncias, que a gente vai sentindo. Então, isso também é um exemplo, né? Ela percebeu até corporalmente esse movimento de querer reagir ao que estava acontecendo na sessão com esse paciente, tá? É, então, assim, como quando a gente está conectado também com essas sensações corporais, né, a gente consegue ir para um campo muito mais profundo, na relação também com os nossos pacientes, tá? Para explicar um pouco, né, para vocês, né, o que vai fazer sentido tá na outra parte da aula, né? Então, essa é a primeira parte. Vai ter uma segunda parte, porque são muitos slides e muita teoria, como eu já falei para vocês, mas eu vou explicar aqui algo que vai fazer sentido lá na frente, tá? É, Fica fácil da gente entender, né, essas reações que a teoria polivagal traz, né, que é de luta, fuga e congelamento, quando a gente vê no reino animal.
Vocês já devem ter visto, né, aqueles vídeos lá, tipo, da selva, né, da caça dos bichos, né, que vão caçar outros bichos, né? Quando a gente vê, por exemplo, lá, né, um bichinho que tá ali, ele tá completamente conectado à natureza dele, né? Ele vai sentir, por exemplo, um tremor na terra quando tem algum outro animal correndo na direção dele, ele vai sentir a movimentação nas folhas, né? Então, aquele movimento do ar, ele vai sentir o cheiro. Então, assim, tem muitas coisas que vão chegando para ele através dessas sensações corporais que vão indicando para ele, né, que ele tem que se proteger, então que ele tem que correr ou que ele tem que lutar, né, ou até mesmo congelar. Né? Então, quando a gente vê, por exemplo, um leão que pegou lá um bichinho pelo pescoço e a gente vê que o bichinho não está morto, mas ele está completamente inerte aquilo, né? Ele está num estado de congelamento. Isso é uma capacidade que o nosso sistema nervoso tem de reagir a essas situações como uma forma de defesa mesmo, né? O problema vai acontecer, o Peter Levine fala, quando a gente não consegue completar uma reação de defesa. Então, assim, se eu congelei num estado e não consegui reagir àquilo, e aquela reação de congelamento ficou presa aí no meu sistema nervoso. Então, eles vão explicar, por exemplo, né, que um sistema nervoso preso num numa reação de luta, é um sistema nervoso de uma pessoa ansiosa. Então, assim, qualquer coisa que vai acontecendo no ambiente dela, ela tem esse impulso de reagir, né? Então, isso é uma ansiedade, ela já se antecipa àquelas situações. Uma pessoa num estado de congelamento, por exemplo, pode ser uma pessoa congelada, que não consegue reagir, né? Ela está dissociada dessa energia ali que ficou presa nesse sistema nervoso, né? Então, assim, poder entender isso nesse nível neuro, né, biológico e também nesse nível de abstração, vai dando para a gente essas ferramentas importantíssimas aí para aplicação prática na clínica, tá? Então, assim, eu vou encerrar essa aula por aqui, tá? Mandem as dúvidas, quem estiver assistindo isso num outro momento, tá? Se vocês estiverem já no grupo do WhatsApp do Método ISIS, vocês podem mandar as dúvidas por ali também, tá? Quem não tiver no grupo do WhatsApp, tá? É, vocês podem acessar o grupo do WhatsApp pela bio do meu Instagram, tá? Tem lá um link pro WhatsApp que é Método ISIS, tá? Nesse grupo é o grupo que eu divulgo essas aulas gratuitas, que eu vou divulgando algumas coisas interessantes aqui dessa psicologia integrativa que eu trago, e também vou divulgando essas aulas. Também eu uso esse grupo para deixar esses links ali das aulas ao vivo, tá? Então, o meu Instagram é Gabriela Pires Psi, tá? Quem não segue, siga lá. Se vocês estão vendo esse vídeo no YouTube, né, se inscreva no canal, né, curte essa aula, compartilha. Acho que isso é uma maneira também de mais pessoas entrarem em contato, né, com esses conteúdos tão ricos, né? Então, que isso possa aparecer para mais pessoas, né? Então, vocês podem ajudar dessa forma, tá? Então, de novo, né, meu Instagram, Gabriela Pires Psi. Ali no link do Linktree da bio, vocês vão acessar o grupo de WhatsApp, tá bom? Então, eu espero vocês na segunda aula, tá? Quem quiser estar presente aqui comigo, ao vivo, eu ainda vou divulgar, né, nas redes sociais e ali no grupo do WhatsApp quando que vai acontecer a segunda aula, tá bom? Então, eu vejo vocês na próxima aula.